Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai ter uma aula maravilhosa sobre força de atrito, tá? Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa força e depois a gente vai fazer um exercício, vai fazer um exemplo bem clássico para vocês pegarem o jeito, tá? Primeiro, o que é a força de atrito? A força de atrito é uma força de natureza de repulsão, tá? Como que ela funciona? Então, se você tem uma superfície mais áspera, com mais irregularidades, a hora que você coloca o objeto para se movimentar sobre essa superfície, tá? Ele vai entrar em contato com essas ranhuras, com essas irregularidades, tá? E elas vão fazer uma força de repulsão no objeto, fazendo com que ele desacelere e acabe parando, tá? Agora, se o objeto é colocado numa superfície mais lisa, sem irregularidades, a hora que você coloca ele para se movimentar, ele desliza com mais facilidade, muitas vezes por mais tempo, é mais difícil ele parar. Tudo bem? Então, a força de atrito tem a ver com isso, tem a ver com essa repulsão que a superfície vai fazer sobre o objeto que está ou parado ou em movimento. Tudo bem? Uma coisa muito importante é que existem dois tipos de força de atrito. Força de atrito estática e dinâmico. Então, toda a superfície, todo material sempre vai ter dois coeficientes de atrito. Um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito dinâmico. Sempre vão ter esses dois. E o exercício ele especifica de qual que ele está falando, tá? Qual que é a diferença? Estático significa parado, tá? Então, a força de atrito estático ela está atuando quando o corpo está parado, quando ele não está em movimento, está em repouso, tá? Então, agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês visualizarem melhor o que está acontecendo, né? Então, a força de atrito estático, agora nesse momento, ela está atuando aqui sobre esta bela mesa, tudo bem? Então a mesa está aqui parada, a força de atrito estático aqui do chão dessa sala está atuando sobre ela, por isso que ela está aqui paradinha, bonitinha. Para eu conseguir colocar essa mesa em movimento, eu tenho que vencer esse atrito estático, tá? Então se eu aplico uma força aqui sobre essa mesa, tá? Se a força que eu estiver aplicando tiver um valor muito pequeno, como eu estou fazendo agora, estou empurrando bem devagarzinho, eu não consigo colocar a mesa em movimento. Por quê? Porque a minha força, a força que eu estou aplicando, é menor do que a força de atrito estático. Para eu colocar ela em movimento, eu preciso aplicar uma força maior. Então agora eu vou aplicar uma força maior aqui. Então, pronto, coloquei ela em movimento, tá? Então, para eu tirar essa mesa do repouso, o que eu preciso fazer? Preciso aplicar uma força que seja maior do que a força de atrito estático. Então, num primeiro momento, eu não consigo. Aí depois, consegui. Venci a força de atrito estático, tá? Agora, o atrito dinâmico é um pouquinho diferente. Dinâmico quer dizer alguma coisa que está em movimento. Então, a função da força de atrito dinâmico, qual que é? É fazer com que o objeto cesse o seu movimento. Eu vou colocar ele em movimento, enquanto ele estiver em movimento, a força de atrito dinâmico vai estar atuando, fazendo com que esse objeto desacelere. Então, agora, olhando aqui para essa latinha de lixo vermelhinha, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força sobre ela, como ela é bem menor que a mesa, eu vou conseguir facilmente colocar ela em movimento, tá? Só que ela não vai deslizar para sempre. Então, chutei e ela acabou parando. Tudo bem? Por que ela parou? Ela parou justamente porque a força de atrito dinâmico aqui do chão atuou sobre ela e fez com que ela desacelerasse até parar, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Uma atua quando o corpo está em repouso e a outra quando o corpo está em movimento. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouquinho os tipos de força de atrito, a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Explicando para vocês qual que é a nossa situação. A gente tem um corpo aqui cuja massa são 10 quilogramas, tudo bem? E eu vou aplicar sobre esse corpo uma força de 80 newtons para tentar colocar esse corpo em movimento, tá? Essa superfície onde ele está é uma superfície plana, tudo bem? Não é inclinada. E ela tem os coeficientes de atrito estático 0,6 e o dinâmico 0,5. Os coeficientes de atrito eles não têm unidade de medida mesmo, tá? Ele é adimensional, tá? Então eu tenho esses dois coeficientes, tá? E eu estou tentando movimentar esse corpo, aplicando uma força de 80 newtons, tá?
A primeira pergunta que eu vou fazer sobre essa situação é se essa força F de 80 newtons consegue movimentar o bloco, tudo bem? Primeiro passo, sempre que a gente se deparar com o exercício de dinâmica, é marcar as forças que estão atuando sobre o corpo. Então é isso que eu vou fazer agora. Primeiro, se ele falou que essa superfície tem esses dois coeficientes, significa que eu preciso levar em consideração a força de atrito. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, se eu estou aplicando uma força para movimentar esse corpo aqui para a direita, então a força de atrito ela está atuando para a esquerda, porque ela quer desacelerar, ela está contra o movimento, ela quer que o objeto pare. Então, a força de atrito é sempre aqui na direção, no sentido, aliás, contrário. No sentido contrário. Então, essa aqui sentido para a direita e essa sentido para a esquerda. Tudo bem? Bom, aqui na horizontal são essas duas forças. Agora, na vertical, eu tenho outras forças. Primeiro, a força que sempre vai existir é a força peso, sempre apontando para a terra, para baixo. Então, força peso, tá? Se o corpo está em contato com uma superfície, tem a força normal, que é uma força de repulsão também, assim como a força de atrito. Só que a força normal, ela sempre vai ser perpendicular aqui ao plano de contato, tudo bem? Então, nesse caso, ela está aqui no sentido oposto à força peso, tudo bem? Então, aqui a gente tem a força normal, né? Na mesma direção, vertical, e no sentido oposto, tá? Apontando para cima. Bom, essas são as quatro forças que estão atuando sobre esse corpo, tá? Relembrando, a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, tá? Para a força F movimentar o bloco, o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar se ela é maior que a força de atrito estático. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que a força F seja maior que a força de atrito estático. Tudo bem? Então é isso que eu vou testar aqui. Se isso aqui for verdade, tá? Então significa que eu vou de fato conseguir movimentar esse corpo, tá? Como que eu calculo a força de atrito estático? Tá? É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá? Nesse caso, o que está acontecendo? Eu não tenho nenhum movimento aqui na vertical, tudo bem? O que isso significa? Que na vertical o corpo ele está em equilíbrio, na vertical, tudo bem? Então, para isso acontecer, eu preciso que a somatória das forças seja igual a zero, tudo bem? Ou seja, para isso acontecer, eu preciso que o módulo, né, a intensidade, o valor da força peso seja igual à intensidade da força normal, tudo bem? Porque elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Como o corpo não está se movimentando na vertical, então a intensidade das duas é igual, tudo bem? Então eu posso trocar essa normal aqui pela força peso. Então vai ser o μ estático vezes a força peso. Tudo bem, pessoal? Agora, lembrando, a força peso ela depende da massa do corpo, tá? E da aceleração da gravidade, que no caso da Terra, a gente considera aqui nos exercícios como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, no fim das contas, a força de atrito estático vai ficar o coeficiente de atrito estático vezes o peso, que é massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, tá? Nesse caso aqui, o coeficiente de atrito estático é 0,6. A massa desse corpo são 10 quilogramas. No sistema internacional a gente mede a massa em quilogramas mesmo, então não precisa transformar nada. E a aceleração da gravidade aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, fazendo essa continha aqui, como eu tenho 10 vezes 10 aqui, eu tenho 100, tá?
Então, para eu multiplicar esse 0,6, eu vou andar 2 casas com a vírgula para frente. Então, andando uma fica 6, andando 2 fica 60. Então, a força de atrito estático, nesse caso, é igual a 60 newtons, tudo bem? Ou seja, a minha força F, que é de 80 newtons, é de fato maior que a força de atrito estático. Conclusão, eu vou conseguir mover esse bloco com 80 newtons? Sim, vou conseguir. Por quê? 80 é maior que 60. Venci a força de atrito estático, então esse objeto vai entrar em movimento. Bom, pessoal, agora para terminar o nosso exemplo, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Qual é a aceleração do bloco? Agora a gente já sabe que ele vai se movimentar, agora eu quero saber, ele vai se movimentar com qual aceleração, tá? Para a gente descobrir isso, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá? Qual que é a segunda lei? Que a força resultante é igual massa vezes aceleração, tudo bem? O que é a força resultante? A força resultante é a somatória de todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo naquela direção, tudo bem? Então, como ele está se movimentando aqui na direção horizontal, vai interessar para nós, nesse exercício, apenas as forças que estão atuando na horizontal, tudo bem? Por quê? Porque é onde está a aceleração, tudo bem? Quais que são as forças? É a força F, de 80 newtons, e a força de atrito. Como agora esse corpo já começou a se movimentar, vai ser a força de atrito dinâmico, tudo bem? Lembrando que a gente tem que colocar um referencial, tá? Eu vou colocar o meu referencial positivo aqui para a direita, tudo bem? Então, tudo que estiver no sentido aqui para a direita vai ser positivo. Tudo que estiver no sentido para a esquerda vai ser negativo, tudo bem? Então, vamos lá. Força resultante, somatória de todas as forças. A primeira é a força F, que é positiva para a direita, tudo bem? A segunda é a força de atrito dinâmico, que é negativa. Por quê? Porque ela está para a esquerda, tá? Então, menos a força de atrito, dessa vez o dinâmico. Tem que ser igual massa vezes aceleração. A força F a gente já sabe quanto que vale, 80. Então, já vou colocar aqui, tá? A força de atrito dinâmico, o que ela vai ser? O coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Só que o que eu vou fazer aqui? O mesmo raciocínio que eu fiz no outro item. Nesse caso, o valor da força normal é igual ao valor da força peso. Então, eu já vou trocar a força normal, que está aqui, por massa vezes gravidade, que é a força peso, tá? Tem que ser igual a massa do corpo, no caso 10 quilogramas, vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Só terminando de substituir os valores, então 80 menos coeficiente de atrito dinâmico, nesse caso 0,5. A massa do corpo é 10. A aceleração da gravidade na Terra também é 10. E aqui fica 10 vezes a aceleração, ok? Então aqui, resolvendo essa continha, vai ficar 80. 0,5 vezes 10 é 5. Andei uma casa. Vezes 10 mais uma casa dá 50. É igual a 10 vezes a aceleração. Aqui agora, o que a gente pode fazer? Para facilitar nossa conta, a gente já pode eliminar um zero de cada termo, tudo bem? Então o que a gente vai ficar? Aqui desse lado tem 1 vezes a aceleração. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então desse lado eu só tenho aceleração. Continuando aqui desse lado, então eu tenho que a aceleração é igual a 8 menos 5. Então vou ficar com 3. 3 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então o valor, o módulo da aceleração aqui desse corpo é de 3 metros por segundo ao quadrado, tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? O exercício, lembrando de sempre saber a hora certa de utilizar o atrito estático e o atrito dinâmico, beleza? Então é isso aí, bora estudar!